Ok, muito bom dia. Aqui estamos nós mais uma vez pela graça do nosso Deus. Seja muito bem-vindo, você que vai assistir pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou aqui presencialmente. Que Deus te abençoe, que Deus estenda as suas mãos sobre a sua vida, sobre a sua família, e que Deus tenha misericórdia de nós nesse dia. Que o Espírito Santo possa ter liberdade de falar aos nossos corações e que possamos ter convicção da palavra de Deus para que possamos ter uma semana mais que vencedora. A luta é constante, a batalha é extensa, mas nós descansamos no fato que Deus batalha as nossas batalhas. Amém? Amém. Vamos orar então para nós iniciarmos. Hoje, dia 12 de fevereiro de 2023. Amém? Vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa oportunidade. Em nome de Jesus, obrigado por sua presença conosco. Jesus, ó Pai, vai de conta aos corações que estão clamando nesse momento, nesses dias, clamando por uma provisão financeira, clamando por uma cura física ou emocional, clamando, ó Pai, por uma reconciliação, clamando, ó Pai, por um avivamento espiritual, clamando, ó Pai, por uma direção que possa descansar inteiramente na sua graça. Que o Senhor estenda as suas mãos sobre as nossas vidas, que o Senhor vai de encontro das necessidades que nós temos e trata, Senhor, de dentro para fora, e que nós possamos nos render ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ao nosso Deus que nos amou e nos ama incondicionalmente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, ó Pai, em nome de Jesus, por favor, tenha liberdade, receba a nossa adoração, nosso louvor neste momento. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Bom dia, vamos louvar o Senhor, animados. Você acha que aqui vai para fazer?
salvação. Uma aqui, né? Uma cruz. Ele cuidou de quem eu fui. Ele cuida de quem sou. Tenho tudo que ele é. Agora eu posso dizer: Cristo é minha vida hoje. E meu
sepultados no mais profundo do perdoados, esquecidos e se foram para sempre. Seu sangue cuida de mim. Perdoados, esquecidos e se foram para sempre. Seu sangue cuida de mim. Amém. Glória a Deus. Sabe Pode mudar a casa. o lado. Mais bom. Só vira outro. Pode. Ok, muito bom dia. Você pode virar a ventilador mais forte. Tá. Não, deixa eu não. Amor, por que o ventilador para mais para lá? Porque tá batendo muito mais. Tá bom. Assim. Ok, muito bom dia. Aqui estamos nós mais uma vez, pela graça do nosso Deus. Seja muito bem-vindo nessa manhã de domingo. E Deus, Ele é muito bom, né? Que músicas lindas essas que nós cantamos nessa noite, nessa manhã. Justificados, né? Mediante a fé, nós temos paz com Deus, não merecemos, perdoados, esquecidos e se foram para sempre. Amém? Amém? Amém. Ok. Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, em Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Livro de a Epístola de Romanos, capítulo 3. E vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã. Em nome de Jesus, obrigado por sua graça, por suas misericórdias. Senhor, que o Senhor possa encontrar os nossos corações neste momento e nos tratar de dentro para fora. Te louvamos porque sua palavra é a nossa espada de dois gumes, que nós batalhamos no dia a dia, a batalha da fé. Agradecemos pelo privilégio que nós temos de sermos chamados filhos de Deus. Muito obrigado, Senhor. Aqueles que estão orando, clamando com uma cura interior, Pai. Que o Senhor vai de encontro. O Senhor pode ir no mais profundo do nosso coração e tratar as feridas, tratar, ó Pai, as mágoas, as ofensas, e nos dar, ó Pai, uma energia nova, uma motivação para que nós possamos correr a corrida da fé. Fala diretamente aos nossos corações esta manhã. Espírito Santo, tenha liberdade em nossas vidas. Te amamos, te adoramos, em nome de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém? Romanos capítulo 3, versículo 23, está escrito. Romanos 3, versículo 23. Interessante a epístola de Romanos. Romanos, né? É um livro fantástico, uma epístola fantástica, fala da praticidade da vida cristã. A praticidade da vida cristã. No capítulo 1 até capítulo 9, aí abre um intervalo, capítulo 9 até 12, trata diretamente com Israel, e de 12 até o final, continua a praticidade da vida cristã. Interessante para nós, né, porque aqui fala tudo que nós necessitamos, né, para levantarmos a cabeça e correr a corrida sem culpa, sem condenação, né? E é interessante porque Romanos nos ensina muitas coisas, mas principalmente
quem nós somos em Cristo Jesus. A nova identidade que nós temos em Cristo Jesus. E é muito importante para nós considerarmos nessa manhã, né? O livro de Romanos, nós vamos falar algumas vezes sobre esse livro, mas o versículo que nós queremos nessa manhã é Romanos 3, versículo 23. Livro. Pois todos pecaram. Só um minutinho, perdão. Tivemos um probleminha aqui. E é muito importante para nós pensarmos no livro de Romanos em nossas vidas. Aqui fala o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, sabe, lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, ele deu uma ordem para o homem, que ele podia comer de tudo, menos de um determinado fruto. E nós sabemos o que aconteceu, né? A Eva comeu o fruto e deu ao seu marido, deu a Adão. Adão comeu, e no momento que Adão comeu, Deus disse: ó Adão, porque se um dia você comer desse fruto, certamente morrerás. Certamente morrerás. E Adão, ele tinha essa exortação da parte de Deus, que o dia que ele comesse aquele fruto, certamente ele iria morrer. Então, né, a Eva deu o fruto para Adão, mas como a Eva não aconteceu nada com ela, aparentemente, Adão comeu do fruto. E imediatamente ele teve morte espiritual. Morte espiritual. E começou o processo de morte física. Começou o envelhecimento, né? Ele teria de ralar para ter o que comer, né? E aquele pecado de Adão, no grego é amatia, que significa errar o alvo. Adão errou o alvo. E por causa do pecado de Adão, todos que nasceram com uma natureza pecaminosa. Até nós, que estamos aqui hoje, no dia 12 de fevereiro de 2023. Nós nascemos mortos espiritualmente. Olha, num princípio, ali quando Adão comeu do fruto, 3 tipos de mortes começaram. A primeira, a morte espiritual. A morte espiritual, imediatamente. Segundo, começou o processo da morte física. Adão começou a envelhecer. E terceiro, né, se não tomasse uma atitude durante a sua vida, a morte eterna, separação eternamente de Deus. E, sabe, amados, não é tão importante, tão crucial que entendamos isto hoje, porque Romanos 3, 23 fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Né? Em Romanos 3, versículo 10 e 11, fala o seguinte: como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e uma se fizerem inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Olha, Paulo aqui é profundo em falar isso, né? Não há um justo sequer, e também Salmos já estava falando sobre isso. Não há um justo sequer, todos se extraviaram e fizeram inúteis diante de Deus, por causa do pecado, aquele pecado de Adão, que passou a toda a raça humana. A raça humana, por exemplo, né, para nosso ensino e para nossa instrução, né, nessa manhã de domingo, em Jeremias 31, versículo 3, falando sobre o povo de Israel. Né, o povo estava na Babilônia, né, tinha sido levado cativo, estavam, sabe, o povo estava adorando ídolos, as centenas de milhares de ídolos que tinham na Babilônia. Então, os judeus, os hebreus que foram levados cativos, estavam adorando ídolos. E Deus já tinha proibido, eles sabiam que eles não podiam se curvar diante de imagens, mas eles estavam adorando ídolos.
E Jeremias 31, versículo 3, fala que Deus viu o seu povo de longe. De longe Deus os viu. E o amor, com amor eterno, traiu o seu povo a ele. Nós estávamos sem Deus e sem esperança no mundo. Efésios capítulo 2, versículo 12. Nós nascemos mortos espiritualmente e no momento que nós nascemos do ventre da nossa mãe, já começou o processo de morte física. Salmos capítulo 90 fala que a idade do homem chega a 70, no 80, é cansaço, enfado. Mas desde o nascimento, né, já começou o processo de morte física. E se não conhecer a Jesus durante a vida, terá morte eterna, separação eterna de Deus. Então, porque não há ninguém que busca Deus. O ser humano tem um vazio no coração que era preenchido por Deus no primeiro homem, Adão. Mas no momento que ele errou o alvo, esse vazio tomou conta. E o pecado de Adão passou a toda a raça humana. Em Romanos, capítulo... Vamos ver aqui, capítulo 5. Está escrito, versículo 12 a 14. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom da graça de um só homem, Jesus Cristo, por abundante sobre muitos. Olha, pelo pecado de um só homem, Adão, passou a toda a raça humana. Estávamos sem Deus, estávamos longe de Deus, estávamos afastados de Deus, sem esperança, sem Deus no mundo. E Deus, assim como Deus viu o povo de Israel, o atraiu com amor eterno, Deus nos viu de longe e nos amou com amor eterno. E nos atraiu até Ele na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus Cristo, quando Ele consumou a obra ali no Calvário. Jesus gritou, está consumado. Esse grito que tem ecoado por toda a eternidade, está consumado, está concluído. Em João capítulo 12, versículo 32 a 3, quando eu subir, for levantado, atrairei todos a mim. Jesus atraiu todos nós a Ele. Todos nós a Ele, na cruz do Calvário. Ali, Jesus estava pagando um alto preço pelos pecados, não só meu, não só seu, mas do mundo inteiro. Em 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2, está escrito. 1 João, capítulo 2, 1 e 2, está escrito. 1 João, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Jesus é a oferta e o ofertante. João Batista, quando viu Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe, Jesus, como oferta e ofertante, Ele foi na cruz por amor a você, por amor a mim, por amor a nós. Nós que estávamos longe, nós que estávamos sem Deus, sem esperança no mundo, Deus nos viu de longe e nos atraiu a Ele, na pessoa de Jesus. Está consumado, concluído. E um dia nós ouvimos as boas novas de Jesus.
nós ouvimos essas boas novas, acreditamos, nós cremos e nós recebemos Jesus como Salvador pessoal. Em 2 Coríntios 5:17, nós nascemos de novo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, está escrito, vou ler para os irmãos, gostei de cor, mas eu vou ler. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Olha, eis que Deus nos fez nova criatura, uma nova pessoa. Somos agora, sabe, temos uma nova natureza, um novo homem. Romanos 6:6, crucificado com Cristo. Romanos 6:8, mortos com Cristo. Romanos 6:4, sepultados e ressuscitados com Cristo. E a parte B do versículo 4 de Romanos 6, agora podemos andar em novidade de vida, uma vida de qualidade diferente. Nós que estávamos mortos espiritualmente, sabe, no momento que nós nascemos de novo, aquele vazio que existia em nossos corações foi preenchido por Jesus. Agora nós temos vida. Em Efésios capítulo 2, versículo 1-4 está escrito, ele nos deu vida, olha aqui está escrito, ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Agora, nós temos uma nova natureza, a natureza de Cristo, um novo homem, uma nova mulher. Somos novas criaturas, temos uma nova identidade. Nós agora estamos vivos, nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Deus nos deu vida juntamente com Ele. Ele nos amou com amor eterno e nos atraiu a Ele mesmo. Somos agora novas criaturas, somos filhos de Deus, nós nascemos de novo. Agora nós somos também homens e mulheres espirituais. Em 1 Coríntios, capítulo 2, está escrito, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14-16. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, não aceita. O homem natural, o homem carnal, não aceita as coisas de Deus. Não aceita, está escrito. Não aceita as coisas de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Agora nós temos uma nova natureza. Nós agora estamos vivos espiritualmente. Amados irmãos, é tão crucial que entendamos, né, o mundo espiritual, que só pode ser visto, só pode ser entendido espiritualmente pela fé. Pela fé. Lideramos com o natural, mas necessitamos discernir o espiritual, né? Nós, quando oramos, entramos no mundo espiritual. Quando você dobra, quando você fala Pai em nome de Jesus, você entra no mundo espiritual, sabe? E aí, no momento da oração, no momento que você clama diante do Senhor, nesse mundo espiritual, é onde ocorrem as maiores batalhas. Onde ocorrem as maiores batalhas e Deus batalhas para nós. Se nós pudéssemos ver aqui hoje, onde você está, neste momento, se você pudesse ver a guerra espiritual, nós vamos ficar loucos,
porque é intensa, anjos, demônios, o tempo todo trabalhando, tentando os anjos defendendo e os demônios atacando, o anjo do Senhor ao nosso redor e os demônios ao derredor, rugindo como leão, procurando alguém para devorar. E muitos dos filhos de Deus estão abrindo seus francos, e o inimigo tem jogado setas, estão pecando, estão errando algo diante de Deus, errando algo, desviados. Olha, nós lidamos também com o mundo espiritual, porque nós somos homens e mulheres espirituais, nós somos pedra num edifício, 1 Pedro 2, num edifício que Deus está construindo, pedras vivas e espirituais. Somos espirituais, somos nossa vida espiritual. Nós que tínhamos nascido mortos, Deus nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Então, quando nós falamos, Pai, em nome de Jesus, nós entramos numa batalha intensa. Por isso, Paulo diz, orai sem cessar, em 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. E sabe, porque aí é onde ocorrem as maiores batalhas espirituais. Quando nós, vamos à igreja, quando nós, cantamos louvores, tocamos no louvor, vamos no evangelismo, contribuímos financeiramente, é tudo um ato de fé espiritual. É você falando assim, eu sei quem eu sou, eu sei a quem eu pertenço, quer pois eu vivo ou morro, eu sou do Senhor, como está escrito em Romanos capítulo 12. Nós pertencemos a Ele. E isso, pela graça de Deus, nós não merecemos. Nós estamos num mundo espiritual, um mundo onde ocorrem batalhas, violentas. Nós precisamos perseverar, discernir, e nós só podemos discernir o mundo espiritual, uma fé alimentada, alicerçada com a palavra de Deus. Estávamos mortos espiritualmente, mas agora nós vivemos, temos a vida espiritual. Vida natural e vida espiritual. Temos as duas vidas. Como está aqui o homem natural e o homem espiritual. Enquanto estivermos aqui, nós vamos ter essas duas naturezas. Até da igreja, em Efésios capítulo 4, versículo 30, no momento que nós nascemos de novo, nós fomos selados pelo Espírito Santo. Nós fomos selados. Não mais nós vivemos, Gálatas 2:20, mas Cristo vive em nós. E este é um grande mistério, Colossenses capítulo 1, versículo 27. Este é um grande mistério, Cristo em vós, a esperança da glória. Nós temos agora uma nova natureza. Nós, filhos de Deus, tem um novo homem em nós. Não somos mais, uma pessoa sem esperança, mortas espiritualmente. Temos a vida e a vida de Deus em nós. Amados irmãos, é para nós entendermos essa mensagem, porque nós vivemos, no dia a dia conflitos que nós não vemos naturalmente. Só podemos discernir espiritualmente e pela fé. Em Gálatas 5, versículo 16 e 17, está escrito, Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Amados irmãos, há um conflito entre o homem natural e o homem espiritual, a carne e o espírito, a velha natureza e a nova natureza. E esse conflito, ele é intenso. Nós precisamos discernir, por isso é tão importante alimentarmos os nossos corações com a palavra de Deus, alimentar a nossa fé, porque só pela fé é que nós discernimos esse mundo espiritual, as batalhas do dia. E é tão crucial que andemos em novidade de vida, como está em Romanos 6:4. Uma vida nova, de qualidade diferente.
Em Tiago, capítulo 4, versículo 23, aquele que sabe que o que deve fazer o bem e não faz, peca. Peca, e o pecado nos faz homens e mulheres, filhos de Deus, desviados de Deus, desviados da graça de Deus. O pecado em nós, culpa, condenação, sabe, faz com que nós sintamos para baixo, para que não, sabe, o pecado faz com que você e eu não queremos mais, sabe, ser usados por Deus, ministrar, contribuir, evangelizar, cantar louvores a Deus. É melhor ouvir músicas do mundo, porque estão desviados. O pecado é terrível e nos afasta de Deus. Precisamos discernir. Então, há uma guerra, um conflito o tempo todo, e nós precisamos decidir o tempo todo se ouvimos o Espírito Santo e andamos em novidade de vida, ou entristeçamos o Espírito andando na carne, andando naturalmente. Sabe, o pecado, sabe, foi resolvido no Calvário, mas no dia a dia nós precisamos confessar, sacudir a poeira, levantar a cabeça e correr a corrida da fé neste mundo que é, mas também nós temos um mundo espiritual, porque nós somos homens e mulheres espirituais por meio da obra consumada por Jesus no Calvário. Você decide, eu decido diariamente. Sabe, amados irmãos, em 1 João capítulo 1, 1 João capítulo 1, a partir do versículo 5, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido, e vos anunciamos que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se darmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Olha, é muito importante para cada um de nós ouvir a palavra de Deus e andar em nova vida. O pecado, ele jaz à sua porta. Foi o que Deus disse para Caim. O pecado está na nossa porta. E muitos dos filhos de Deus estão ressuscitando esse pecado que jaz à porta. Estão ressuscitando e vivendo na carne, pecando, inimigo, mesmo sendo filhos de Deus, vivendo como se fosse inimigo de Deus. Romanos capítulo 8, está escrito. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 6. Por da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Porquanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O homem e a mulher, nascido de novo, que anda na carne, não podem agradar a Deus. E por isso fica resmungando, reclamando que as coisas não dão certo. Sabe, Provérbios capítulo 28, versículo 13. Provérbios 28, versículo 13 está escrito. Provérbios 28, versículo 13. Está escrito: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Aquele, sabe, esconde as suas transgressões, carnal, natural, vive pecando, este jamais prosperará. Mas o que confessa, sacode a poeira, levanta a cabeça e corre a corrida da fé, esse alcançará a misericórdia de Deus. Está escrito.
Olha, Jesus disse em João 8,34, Jesus diz o seguinte, João capítulo 8, versículo 34, Jesus disse, João 8,34, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Todo que comete pecado é escravo do pecado. E esse que comete pecado, ele não quer agradar a Deus. Ele não pode, porque está andando na carne. É filho de Deus, herdeiro em Cristo, mas vive aqui na terra como inimigo de Deus, na carne, porque o pendor da carne é inimizade contra Deus. E tem muitos filhos de Deus andando desviados. E quando está desviado, não tem interesse para as coisas de Deus. Não tem. Porque, sabe, a carne milita contra o espírito. Só quando nós andamos espiritualmente, discernindo as coisas espiritualmente, e andando por fé, é que vamos ter o desejo de servir o Senhor, de ser usado por Senhor, de orar, entrar na batalha espiritual, onde é travada as maiores batalhas, na oração, clamando, confiante. Este vai agradar a Deus, este irá prosperar no Senhor, será uma bênção, instrumento na mão de Deus. Mas, sabe, muitos estão inclinando para a carne e andando na carne. Nós precisamos discernir que se nós dependermos de nós mesmos, da carne, nós vamos viver como se fôssemos mortos espiritualmente, apesar de ter vida. Paulo disse, em Romanos capítulo 7, disse, versículo 15 adiante, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, porém não o erro. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas sim o pecado que habita em mim. Paulo, sabe, ele está falando uma realidade para todos nós. Quantos filhos de Deus estão vivendo cheio de culpa e condenação no dia de hoje por não entender esse princípio? Paulo chegou a seguinte conclusão. Ele falou no capítulo 7, versículo 24, a capítulo 8:1. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Oh, amados irmãos, nós precisamos entender que a questão foi resolvida no Calvário, mas no dia a dia, nós ainda continuamos com a natureza pecaminosa, continuamos pecando, e Jesus falou, tem dois caminhos, um é estreito, que é o caminho da graça, e o outro é largo, dos prazeres deste mundo. Você decide se vai correr a corrida da fé no caminho largo ou no caminho estreito. E quantos filhos de Deus estão hoje perdidos no caminho largo da vida, que leva à morte? Quantos filhos de Deus estão no caminho estreito, ralando, sofrendo, com necessidade, mas perseverando? Este é um instrumento de Deus. Porque Hebreus capítulo 10, 35 fala, não abandoneis a vossa confiança, ela tem grande galardão. Há necessidade de perseverança, porque aquele que vem virá e não tardará. O meu justo viverá por fé, quando vivemos por conectada com a palavra de Deus, vamos discernir este mundo espiritual e nas batalhas da vida nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Por quê? Porque pelo sangue de Jesus nós fomos justificados, nós fomos regenerados, nós fomos redimidos, nós fomos feitos nova criatura, novas pessoas. Tem um novo homem em nós.
Mas o velho homem está aí, tentando de todo jeito reviver em nossas vidas. 21, Números 21. O povo hebreu estava próximo de chegar à terra prometida, mas eles começaram a falar contra Deus. Eles pecaram, estavam vivendo em pecado, e Deus trouxe a disciplina. Olha lá como está escrito, no capítulo 21, a partir do versículo 4. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. O povo impaciente, a impaciência gera ansiedade, a ansiedade gera preocupações, e muitos são levados à culpa, à condenação, quando, na verdade, nós já fomos justificados. Não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. No versículo 5, e o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, e não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havíamos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, o Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora sobre um haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre um haste. Sendo alguém mordido por algumas serpentes, se olhava para a de bronze, sarava. Olha, Jesus citou esse fato para Nicodemos em João capítulo 3. O judeu pela serpente abrasadora. Pouco tempo depois, ele morria. Então Deus falou: faça uma serpente de bronze. Põe no haste, Moisés. Aquele que for mordido, se mirar, viverá. A única coisa que aquele mordido pela serpente tinha de fazer era mirar a serpente. Se o judeu incrédulo falasse: não, eu vou tratar aqui, eu vou amputar a perna, eu vou fazer um curativo, bióticos aqui e tal, morreria. Mas se virasse para a serpente, viveria. Jesus, falou: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Quando nós somos mordidos pelas serpentes da vida, o inimigo, nós não podemos ser possuídos pelo diabo, porque maior o que está em nós do que está no mundo. Aquele que é verdadeiramente nascido de novo, tem o Espírito Santo. Está no mundo. Mas o inimigo, em Efésios 6, lança seus dardos. E esses seus dardos são venenosos. E quando esses dardos acertam em nós, nós precisamos de um antídoto para curar. E sabem, nós precisamos mirar o Calvário, a obra consumada por Jesus. Pecamos, perdemos a comunhão com Deus. No momento que nós viramos para a cruz, a comunhão é restaurada. Nós estávamos perdidos sem Deus e sem esperança no mundo. Mas um dia nós viramos para a cruz, para o Calvário. E os nossos pecados foram cancelados. Nós fomos perdoados, declarados justos, regenerados, fomos lavados pelo sangue de Jesus, redimidos. Nós fomos feitos novas pessoas, novas diante de Deus. Nós que estávamos mortos em nossos pecados e delitos, Deus nos deu vida juntamente com Ele. Pela graça sois salvos. Amados irmãos, enquanto estamos aqui, precisamos correr a corrida da fé, com os olhos no autor e consumador da fé, Jesus. Se erramos, confessa. Porque se você não confessa diante de Deus, você vai viver aqui na terra como se nunca tivesse conhecido a Deus.
Porque um pecado gera outro pecado gera condenação, culpa, e aí a pessoa vai se afastando de Deus. Mira o Calvário, volte os seus olhos para a cruz, receba o perdão consumado no Calvário de todos os seus pecados, porque todos os nossos pecados foram lançados nas profundezas do mar, como foi cantado nessa manhã, como está escrito em Miqueias, capítulo 5, 18 e 19. Deixe o sangue de Cristo te purificar. Olha, o pecado está morto à sua porta, jaz à sua porta. Não reviva o pecado. Não deixe suas emoções te levar, induzir ao erro. O pecado está sempre diante de nós. Davi disse em Salmo 51, meu pecado eu conheço e ele está sempre adiante de mim. E Davi disse em Salmos 32, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Então eu não mais escondi os meus pecados, eu confessei os meus pecados a ti, Senhor, e tu me perdoaste. Em Números, capítulo 32, 23, o seu pecado há de te achar. Davi disse que o pecado está diante de nós. Números diz que o pecado nos persegue. Não entra na onda da carne, porque você vai viver como um crente desviado, morto. Começo tendo vida espiritual, vivendo como se estivesse morto espiritualmente. Sem comunhão com Deus. Restaura a sua comunhão, confessa, sacode a poeira. Olha, Romanos, capítulo 3, foi o primeiro versículo que nós lemos. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. No capítulo 6, Paulo disse, no versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Romanos 3, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Olha o versículo 24 e 25. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção de Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Olha, justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus. Romanos 5, justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus. Nós que estávamos longe, Deus nos aproximou dele, na pessoa de Jesus. Os nossos pecados estão perdoados. No dia a dia, você só precisa ir no Calvário, na cruz, e permitir que o sangue de Cristo purifica a sua mente, as suas emoções, a sua memória, a sua consciência de obras mortas, como está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 14. Não, quando chegar em casa à noite, confessar. Vou trabalhar o dia todo e vou confessar à noite. Orar sem cessar. Errou, o Espírito Santo te entristeceu, te convenceu? Confessa, sacode, vá para errei. Confessa seu pecado, sacode a poeira e levanta a cabeça e corra a corrida da fé. Todos nós somos pecadores. Mas de acordo que nós vamos alimentando a nossa fé, discernindo a vida espiritual que nós temos e o mundo espiritual, nós vamos deixando de fazer coisas que nós fazíamos. E vai, sabe, é a conversão que nós precisamos ter diariamente no Senhor. Porque 1 João falou, aquele que fala que não tem pecado, faz de Deus mentiroso. E a sua palavra não está nele. Mas se pecamos, confessamos nosso pecado. E a obra consumada no Calvário, o sangue de Cristo, purifica a nossa memória, a nossa consciência de obras mortas. Amados irmãos, a obra está consumada. Devemos sempre confessar os nossos pecados, para vivermos
uma vida plena em comunhão com Deus e com os irmãos. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida em Cristo Jesus. Nosso vazio foi preenchido por Jesus Cristo. E este é o grande mistério. Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses, capítulo 1, versículo 20. Que essa semana possamos ter discernimento da vida espiritual. E decidir diariamente permitir que o Espírito Santo nos conduza no caminho que ele tem estabelecido para corrermos a corrida da fé. Submetendo a palavra de Deus. E batalhando as batalhas espirituais na oração, servindo uns aos outros, contribuindo, fazendo evangelismo, colocando disponível nas mãos de Deus, para que Deus use a glória. Seja um troféu da graça, seja um instrumento nas mãos de Deus, vale a pena. Não, se você está fazendo algo que o Espírito Santo está te falando, está entristecido, está te falando, meu irmão, você está errado, confesse, sacode a poeira, levanta a cabeça e corra a corrida da fé. Não permita que o seu erro, o seu pecado, gere culpa, condenação, porque em Cristo Jesus não há mais condenação. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amém? Se você está nos assistindo nessa manhã e ainda não tem certeza da sua salvação, você sente um vazio no seu coração. Olha, essa mensagem é tão importante para todos nós. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o único que pode preencher esse vazio. Porque Deus amou você e eu de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer a nossa morte. Jesus disse, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Paulo disse, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Então, se você ainda não tem certeza da sua salvação, ore agora, onde você está, e como você está, fala assim, Senhor Jesus, por favor, entra no meu coração, me salva, me faz uma nova pessoa. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados, e que o Senhor ressuscitou, e um dia, muito em breve, voltará para me buscar. Eu entrego a minha vida nas suas mãos nesse momento, ó Jesus, e em teu nome eu agradeço por tão grande salvação. Em nome de Jesus. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, 2 Coríntios 5,17, nova criatura. Agora você é um homem, uma mulher espiritual. Mas, apesar de continuar com a outra natureza, a velha natureza. Agora você tem a garantia de vida eterna. 1 João 5, 11 a 13. Você tem a vida eterna. Você pode orar. Você pode falar com Deus em nome de Jesus. Jesus diz, tudo que pedi ao Pai em meu nome, eu farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se você orou assim pela primeira vez, por favor, entre em contato comigo. Você que está assistindo pelo Facebook, pode falar no privado, no YouTube, ou pelo nosso site, no Fale Conosco. Fala, pastor, eu orei contigo. Eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Amém? E para nós, que somos verdadeiramente nascidos de novo, que possamos ter uma semana cheia de comunhão com Deus e com os irmãos. Fala com o Senhor, eis-me aqui, Senhor. Permita que Deus te use. Não carregue um fardo que Deus não chamou você a carregar. Lança o seu fardo na cruz, no Calvário, porque lá no Calvário nós vamos encontrar perdão, direção, consolo. Vamos encontrar misericórdias e graça sobre graça. Levanta a cabeça. Vamos, essa semana, correr a corrida da fé juntos e ver os milagres da graça de Deus. Perdoados, esquecidos e se foram para sempre. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Em nome de Jesus. Amém.